A gente grava 40 minutos, mais ou menos isso, e vai pro ar 26, o que é um tempo bacana, né? Com certeza. E aí depois que eu terminar a entrevista, eu chamo uma produção audiovisual. Certo. Que aí entra um curta-metragem. Massa. Pernambucano. Beleza. Massa. Que bom que a gente tem uma TV dessa, né? Menina, assim, quando eu não sabia do projeto, né? Aí Sidney Rocha me chamou para me entrevistar. Aí eu fiquei matutando, passei uns 15 dias pensando, faço ou não faço? Bora. Bora ocupar o espaço, falar das artes. Claro. Claro, tem que ocupar os Ok. Ok? Se quiser, Tá bom. tá com a paimada. Já ia fazer a presepada. Olha, nós aqui outra vez. E como sempre falando de teatro, de circo, e hoje é muito especial, que eu vou falar de circo, que tem aquele encantamento, né? E temos o circo e também teatro, música, é uma mistura. Então eu trouxe hoje para vocês Ana Patrícia Vaz Manso, Gilberto Trindade, né? E é um prazer recebê-los porque a Ana Patrícia trabalha com teatro, música, literatura, ela tem um leque, é da Delfos Produções. E Gilberto Trindade traz pra gente o Circo Trindade. Boa noite, Ana Patrícia. Boa noite, Manelzinho. Boa noite a todos os ouvintes, né? E, assim, telespectadores, é um prazer enorme estar aqui no seu programa. E aí, Gilberto Trindade, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite. Olha o chá. Então vamos falar um pouquinho de como vocês se inseriram no mundo das artes, tá? Vamos começar por aí, porque o programa TV Pé no Ar fala muito dessa coisa da arte, da cultura de modo geral aqui em Pernambuco. Então, Ana Patrícia, como foi seu encantamento pelas artes, pelo esse mundo das artes? Como começou essa história? Bem, Manuelzinho, eu comecei, assim, desde pequena, que, assim, a primeira linguagem artística foi a literatura. Eu comecei escrevendo poesias, desde os 8 anos de idade, né? Porque meu pai tinha uma máquina de escrever, então aquilo me inspirava muito. Eu já começava a escrever, eu ainda tenho minhas poesias todas guardadas em máquina. E aí, participando de jogos, né, no teatro, dentro da escola, participei também, durante um tempo, do curso da Arte Viva, né, com Lourdes Roster, no qual você foi o meu padrinho, né, do curso de teatro. Tá vendo? O professor dela, viu, gente? Eu sou mais ou menos antigo. A oportunidade de também, na época, foi a época de Fabiana Carla também, Patrícia França, né, pessoas que estavam ali, né, perpassando por aquele mesmo momento. Depois, com a universidade, né, que eu fiz o curso de turismo, mas também tive a oportunidade de estudar mímica com um professor argentino, né, um curso que eu fiz, né, de mímica com ele. E aí enveredei para o lado das artes, mais por conta da questão dos eventos, porque comecei a trabalhar com eventos e atrações culturais que a gente inseria nos eventos, e aí acabei me apaixonando por essa parte do backstage, da parte de produção cultural. Gilberto Trindade, o mundo do circo, como ator antes, né? O circo veio depois, né? Veio depois. Então, como é que você entrou nesse mundo, menino? Porque ser artista não é fácil, tá entendendo? Não. Eu costumo dizer que eu sou o mais normal dos loucos e o louco mais normal. Porque pra galera de colégio, que eu sempre tive uma vida normal, eu sou louco hoje por ser artista, né? Por estar nessa carreira. E pros artistas eu sou muito normal. Então tem esse trocadilho. Desde pequeno a gente era incentivado a ir a programas culturais, então eu devo isso a meus pais, né? A gente assistia a Aquários Produções, que era da família Trindade, e a gente era acostumado a ir para o Bibiribe, para o Santa Isabel, assistir essas produções, mas só de telespectador. E o circo a gente ia para o Cais do Apolo, que não tinha nada dali, era um deserto, e os grandes circos, Tiane, o Orlando Orfeu, o Garcia, ancoravam ali, trazendo os Trapalhões, a gente teve a oportunidade de ver muita coisa bacana, e a gente ia assistir. Na época ainda tinha os animais, e isso foi cultivando até começar a fazer os primeiros cursos de teatro, e o divisor de águas do teatro para o circo foi com o Moncho Rodrigues. A gente estava fazendo de Tirambos, no Rio Grande do Norte, e era uma pesquisa dele que ele tinha com os circenses de Alagoas que ele trouxe para essa montagem. Sim. E aí a gente fazia uma trupe de cordelistas que eram também saltimbancos e tinha essa coisa da acrobacia, do circo, a gente armava uma empanada e tal.
E eu disse, quando eu voltar para o Recife, a gente estava fazendo esse intercâmbio, eu vou começar a trabalhar com minha companhia, vou começar a trabalhar com o circo em Recife. Foi quando, nada é por um acaso, o universo conspira, o professor Marco Camarote chamou para a gente fazer um espetáculo da Prefeitura do Recife, que eu costurava com a bailarina, contando a história do circo no Brasil e no mundo. E os circenses tradicionais pontuavam, né, com o circo, com os números tradicionais. E aí a gente conversando, trocando ideia, a gente começou a se apaixonar mais ainda por esse universo, e eu comecei a fazer, junto com a trupe, uma lona que é chamada Na Palomba, é uma lona artesanal, um método que quase não existe mais, que é todo feito tramado com Minha corda. gente, é amar muito, viu? Fazer uma lona de circo na mão, Sim. artesanalmente. 6 meses. Minha gente, 6 meses. é quase E a gente uma tá- gestação. Uma gestação. Vocês não ficaram grávidos, Sim. não? Eu e o Palhaço Cascudo. É, mano. E o Palhaço Cascudo com uma tradição enorme, contando os causos e todas as histórias daqui de Pernambuco, das viagens dele, e foi história que a gente tem para uma vida toda, e aí alimentou mais esse desejo, e a gente inaugurou nossa lona laranja. A gente tem uma cor, né, predileta e, enfim, ficou sendo um signo também, esse laranja, e a gente começou a desenvolver o Circo da Trindade, a companhia que está fazendo 15 anos em 2019 agora. Pois bem, Ana, então, assim, aí você começou a trabalhar turismo, evento, mas você também entrou nas... Não ficou só trazer atrações, mas você começou a produção. Como foi a produção, por exemplo, em música? E eu tive uma grande oportunidade de trabalhar com Lula Cortes, que foi assim, um grande amigo, né, e uma grande escola também. Conviver com Lula, né, já era um grande aprendizado. E aí a gente teve algumas oportunidades de shows, né, de eventos, participar de alguns festivais, que eu fiz a produção dele como músico, né, quando ele estava com a Má Companhia, né, que é era uma a banda banda, que, né? de Xandinho e o pessoal que acompanhava muito ele. E também fiz uma exposição de artes plásticas, porque Lula também era artista plástico, chamada Nas Asas da Justiça, na OAB, que nós fizemos essa exposição, quer dizer, foi até inédito, que nunca tinha sido feita. A OAB né? sendo um espaço para uma exposição de artes plásticas. Exatamente, exatamente. Então, assim, foi muito bacana, assim, essa convivência com Lula, esse mundo das artes, e conhecer outros artistas também, né? Então, assim, a música, para mim, com Lula e as artes plásticas, né, elas, assim, despontaram em mim outros olhares, sabe? Na parte de produção. Então, a partir disso, eu comecei a fazer também muita produção, certo? De artes plásticas também. Então, assim, durante vários anos eu trabalhei com exposições individuais e coletivas como curadora e produtora executiva no Centro Cultural Correios. Então, foi uma grande fase no Centro Cultural. Eu fiz mais de 10 exposições lá de artistas plásticos, né? Paulo Regis, Miguel Igreja, né? Ricardo Figueiredo, Júlia Time. Tive a oportunidade de participar de uma coletiva também na produção com Mascaro, João Lim, né? Fernando Duarte. Então, assim, foram muitas vivências. E, inclusive, alguns editais que a gente trabalhou lá, do próprios Correios, que tinha um edital também, que foi uma apresentação de Spock, com a orquestra Retratos do Nordeste, de Marco César, que nós fizemos, né, esse espetáculo lá. Né? E foi muito bacana. Foram 3 dias de muita gente. Aí você já estava completamente mergulhada na produção, Totalmente. amando a produção cultural. Amando a produção cultural. Gilberto, então, aí você saiu do teatro para o circo. Depois da lona feita, bordada... Palombada, chamada palombada. Palombada. Palombada, gente. Olha chama que nome, palombada. eu tô sabendo. Palombada. É um nome bem específico. É bem específico. Como é que, então, foi criada o Circo Trindade, a companhia, né? Assim, como é manter uma companhia, e são 15 anos já de estrada, né? Como é que é manter... Porque o circo é muito encantador, mas a vida de uma companhia, como foi essa montagem, essa criação dessa equipe? A primeira equipe era uma equipe de artes educadores, né? E então sempre foi muito híbrido. Tinham bailarinos, como até hoje tem, bailarinos, artistas tradicionais, arte educadores que faziam artes cênicas na Federal e o pessoal de teatro. E isso para gerir é muito complicado, porque tinham vários momentos, né, de altos e baixos para onde seguir. E até então a gente estava se descobrindo e uns queriam fazer mais teatro, outros queriam fazer mais dança, outros queriam fazer essa coisa da briga da técnica, mais circo. Mas a gente conseguiu, né, nesses 15 anos, graças a Deus, a gente conseguiu achar o nosso método, o nosso foco,
que hoje a gente trabalha um pouquinho de cada coisa das artes cênicas, mas sempre trilhando no circo tradicional, porque uma coisa que é bom que fique registrado, o Brasil ainda tem uma carência muito grande de escolas, e escolas de circo mais ainda. A gente tem a Escola Nacional, né, lá no Rio de Janeiro, mas é longe, né, demanda tempo e grana para estar lá. E a gente tem as escolas sociais, que tem outro viés, mas no Brasil todo a gente aprende com os circos tradicionais. Esse circo que muita gente acha que morreu, que é do interior e tal, que está por aí vivo e está se multiplicando. E a nossa escola foram os circenses tradicionais. Então foi isso que a gente se abraçou na questão da técnica e da história do circo tradicional para poder dar o rumo do circo da Trindade. Vamos dar um toque para o pessoal mais jovem, o que é circo tradicional. Era bom falar para o pessoal mais jovem, porque... Esses viés, né? Porque o circo tradicional, aquele, né... O que é tradicional? É porque é um circo de família? Dá um toque para esses mais jovens, que é para gente dizer, circo tradicional, mas o circo teatro... a gente faz um parênteses. Esse circo tradicional, muitos dizem que é um circo de lona, mas a gente tem lona, então a gente não é circo tradicional. O que constitui hoje, que os pesquisadores falam do circo tradicional, é o circo família. É aquele circo que vem do bisavô, do tataravô. O Nordeste, especificamente, tem muito pouca tradição da Europa. Sul e Sudeste tem esses que sempre vieram da guerra, que sempre tem uma guerra no meio para você vir de navio. Tem esses que vieram da Europa e que são de famílias tradicionais saltimbancos. No Nordeste é o que foge. É o pai ou o avô que estava na cidadezinha lá do interior e fugiu com o circo. E resolveu montar Mas um isso circo. é uma história bem interessante, porque muitos circenses hoje são circenses porque se encantou com o circo e fugiu. Exato. E aí? E é justamente isso é uma tese, inclusive, da minha graduação, né, da minha pós-graduação, que é a primeira, segunda e terceira geração de família circense. Eu analiso justamente o pai, o filho e o neto. Né? Aí o pai fugiu do circo, o filho já nasce numa barraca, eles chamam, porque antigamente, na década... O pai fugiu com o circo. O pai fugiu com o circo. Sim. Aí o filho já nasce numa barraca de lona, porque na época não tinha trailer. Ou Sim. o trailer era inacessível, era muito caro. E a terceira geração já é o neto, que nasce no circo, mas ele já vai para casa de um parente próximo, já não fica no circo. É chamado fazer cachê. Né? Ah, tá. Então, só para a gente retomar o tema. O circo tradicional é circo de família, que nasce no circo e vai percorrendo de bairro em bairro. E não necessariamente é o cirquinho pequeno, o cirquinho furado, que isso só serve para alimentar a poesia, mas os circos médios e grandes todos no país. Tem a gente que é de trupe de circo, é chamado trupe de circo porque a gente não nasce no circo, mas se apaixona pelo circo e vai seguir a carreira pontuando técnicas circenses com outras coisas, dança, teatro, artes visuais. E tem também essa parte, hoje em dia, que fala, que é o mais contemporâneo que existe do circo contemporâneo, que é o circo-escola, que são as pessoas de escolas, tanto de técnica como de escolas sociais, que tem outro viés. Hoje até que é de inclusão social. De inclusão social, que eles também estão numa briga, estão numa discussão, que eles também querem ser de técnica também. Sim. Então, de profissionalizar essas crianças, de tanto estarem em circos tradicionais, como seguirem com suas trupes e tal. Então, basicamente, são esses três viés. O circo família, que é esse circo tradicional que a gente fala, as trupes e as escolas de circo. Maravilha. Ô, Ana, então aí você de música, de repente, Ana Patrícia Vaz começa a produzir teatro também. Exatamente. Qual foi a sua primeira produção de teatro? Olha, eu comecei a trabalhar com teatro, né, muito por conta, assim, desse chamamento para o cinema, né? Por incrível que pareça, Sim. eu resolvi trabalhar, porque eu já tinha feito alguns documentários e estou produzindo, né, o meu filme, meu primeiro longa, e resolvi voltar para o teatro, certo? Depois de muitos anos como atriz, né? E comecei a me envolver com um grupo de teatro, né? E aí comecei a fazer um trabalho com o grupo São Gens de teatro, que é de Anderson Leite, né, que é o diretor. O novo diretor, o novo é diretor, ótimo. Né, ele, inclusive, está com um espetáculo chamado A Podridão que há em mim, né, que é maravilhoso. Que vem circulando, né? Vem circulando. Desde 2018, 2017, já vem circulando. Participamos, inclusive, agora do Festival de Cultura Popular de Petrópolis, agora em 2018, e tem ganhado prêmio, é assim, bastante atuante. É um grupo que a gente chama de resistência e reinvenção cultural, né? Porque o elenco
assim, de periferia, mas aquela coisa assim de estar muito atuante. São jovens que vieram da Jovens. periferia, montaram um grupo. Exatamente. E estão na batalha constantemente, você produzindo. Com certeza. Eu, no caso, eu sou uma produtora colaboradora, digamos assim, porque eles mesmos, eles têm uma autogestão. Bacana do grupo é essa. Eu apenas estou chegando para apoiar. Está agregando, né? Agregando. Participamos de Confissões Urbanas também, que é um espetáculo Olha, maravilhoso, de direção Manuel Bia. Constantino, né? Que eu, assim, tenho a honra de ser dirigida por você, muito feliz, né, de fazer esse espetáculo, né, que, assim, com certeza iremos continuar ainda em outras Deixa eu oportunidades. explicar, Confissões Urbanas foi um resultado de um curso que eu fiz com os meninos, e nós pegamos a literatura de Rômulo César Mello, Exatamente. que é um autor de Garanhuns, um escritor maravilhoso, e nós pegamos os textos deles e fizemos uma adaptação para o teatro, e deu certo. Muito bacana. Fazendo teatro num bar, café teatro. E aí a Ana Patrícia voltou a atriz que estava adormecida. Exatamente. Então, essa questão da arte, ela está muito, assim, latente. Eu sou muito visceral e me jogo muito nas produções. E, além de Confissões Urbanas, durante esse processo, nós entramos de cabeça nesse mergulho no espetáculo Nostradamus, de Doc Comparato, que é um autor... Um grande nome, né? da televisão brasileira, inclusive, Exatamente. do cinema. Muito bacana. Eu fiz um curso de roteiro com ele, através da Arte Sonho Produções, de André Cohen, né? Que é uma figura maravilhosa que eu adoro bastante. E aí a gente se aproximou, eu acabei assinando um contrato com ele pela Delfos para a gente fazer a produção de Nostradamus. E fizemos o espetáculo dia 16 de maio no Teatro Santa Isabel, abrindo as comemorações dos 40 anos de dramaturgia dele. Né? Nosso projeto é agora, em 2019, fazer uma turnê pelas capitais do Norte e Nordeste e também alguns festivais no exterior. Muito bem, então, ô Gilberto, então formou-se a trupe. Sim. Qual foi o primeiro espetáculo do Circo Trindade? Sim. É importante ressaltar que se tornou, a gente não tinha pretensão nenhuma, uma companhia de repertório. Porque a gente hoje tem 10 espetáculos no nosso repertório e a gente agora... Que você pode montar a qualquer momento. Eles estão todos prontos, né? E todos com figurino, adereços, aparelhos e técnicas diferentes, como é a companhia de circo teatro. Então tem sempre um viés, tem uma linha, né, para costurar uma dramaturgia pequena, mas existe, para pontear esses números. O pontapé inicial foi com o Reprisódias. Foi um espetáculo que a gente começou sem pretensão, de números de variedades, e foi ganhando corpo, e aí a gente teve uma assessoria muito bacana de figurino e adereço de Olivier, que trabalha com a gente lá na Paixão de Cristo, uma pessoa fantástica, deu um caráter bem bacana na questão de confecção de adereços e de figurino. E aí a gente vem com o Casamento do Palhaço Cascatinha, que a gente ganhou o Funarte 2005, e a gente teve agora em 2018 com o Dom, que foi baseado em Don Quixote, a gente fez a temporada porque Dom Quixote de La Mancha, que foi uma adaptação que o Gilberto Trindade fez, e pegou a história de Dom Quixote e transformou essa história numa coisa maravilhosa. E aí o que eu acho bacana é que ele usa o teatro para contar uma história e, ao mesmo tempo, tem números circenses, né? Sim. E aí então, vocês sempre fazem isso? A gente sempre faz isso. Por exemplo, com o Don Quixote, a gente pegou Dom Cascatinha, que é o meu palhaço, com o Sam Pica-Pau, que é o... Meu nome do seu palhaço, menino? É Cascatinha. Cascatinha, senhoras e senhores, eis aqui o palhaço Cascatinha sem maquiagem. E aí Sam Pica-Pau, né, que é o contraponto dele, costuram essa história. E aí a gente encontra cavalos, a gente encontra várias Dulcinéias na plateia loucura, né, do Dom Quixote, do Dom Cascatinha, atrás dessa Dulcinéia, e só vai encontrá-la no final do espetáculo, com números de acrobacia aérea, com números de acrobacia de solo, com manipulações. E aí a gente formou esses 10 espetáculos, sem querer, que isso é um monstro para a gente administrar, 10 espetáculos. E agora, em 2019, a gente quer montar um espetáculo em comemoração, que é 15 anos. Maravilha, olha, fazer 15 anos de circo com a trupe não é fácil. Não. Ô, Ana, então aí você, nessa perspectiva, 2019 agora, nós tratamos fazer uma turnê. Exatamente. Mas também tem, vamos falar da Delfos, então vamos falar aqui
Como surgiu a produtora dele é Delfos. Quando surgiu a Delfos, e quem faz a Delfos? É você mais alguém. Exatamente. A Delfos, ela foi inaugurada, digamos assim, em 2016, certo? Porque eu fui coordenadora da Fafiri, né, durante muitos anos, dos cursos de graduação em turismo e depois de pós-graduação em patrimônio, em gestão e produção cultural, gastronomia e desenvolvimento sustentável. E o de gestão e produção cultural demoraram 5 anos para esse curso, né, eu como coordenadora, em várias disciplinas, várias pessoas da área que a gente conseguiu, né, participar, né, conseguiu que estivesse vários professores, artistas, né, inclusive você também foi um dos que esteve dentro dessa grade. E aí começou a ficar difícil trabalhar com educação da forma como eu trabalhava, tão imersa, e com produção. Então, eu comecei a ter esse chamamento mais para a produção, porque meu filho, Matheus, né, que é produtor da Delfos, ele também se formou em publicidade e propaganda. Então, por conta disso, eu senti necessidade de estar mais junto dele também, porque ele também me ajuda muito nos projetos, porque é ele que faz toda a programação visual dos projetos. O design, né? O design e tudo. E aí, assim, não dava mais para conciliar a parte da educação com tantos projetos que a gente vinha desenvolvendo. Então, mas sabe o que é bacana assim de projeto, quando ela fala em projeto? Desculpa, Aninha, mas é porque ela também se especializou em elaboração de projetos culturais, que é uma área extremamente difícil, não é simples. A gente pensa que só basta ter o formulário, preencher e pay buff, mas não é bem assim. Com né? certeza. Então, pois é, né? Você tem que ter, é um métier, você tem que realmente ser especialista. E eu acho que você preza muito por isso, né, Aninha? Eu prezo, inclusive porque, assim, são muitos artistas que me procuram, a gente tem um coração enorme, né, e muito amor pela cultura da nossa cidade. Então, assim, eu tenho muito prazer em trabalhar com os artistas que me procuram, né? Então, a gente realmente elabora os projetos com muita dedicação, os editais que a gente está acompanhando, tanto na área, por exemplo, do Funcultura, que é o mais conhecido aqui do Estado, como o Ministério da Cultura, e como também os editais da Caixa Cultural, edital também que a gente tem aí do Ancine, certo? Mas do criar, FSA. Aninha, mas criar uma produtora também exige uma responsabilidade enorme, né? Porque quando você ganha algum projeto, você ganha algum projeto, algum edital, não é só você receber o edital e PBUF, estar com o dinheiro na mão e montar seu trabalho. Não é bem assim. Há uma prestação de contas, há uma contratação de artistas, é muita documentação e você tem que ter um controle muito grande. A né? gente tem uma equipe para trabalhar, que são as pessoas que são, nossos produtores, colaboradores. Eu digo que a gente trabalha muito no coworking, que é a forma como a gente está sobrevivendo no mercado. Nós estamos com 2 projetos aprovados pelo Funcultura, né, que um é uma peça de teatro infantil. Vamos falar daqui a pouco, Tá né? certo. Então vamos aqui, olha, ela já está no teatro infantil, viu, gente? Sim, aí 15, vocês têm 10 espetáculos prontos. 10 espetáculos prontos. E como é que você vai comemorar esses 15 anos com esses 10 espetáculos? Vai ser os 10? Então vai ser um prazer esse ano, olha, a gente vai ter espetáculo à vontade, viu, gente? Não perca o Circo Trindade 2019 na boca do mundo. Eu tô louco para acabar aqui a entrevista para começar com a Ana aqui nos bastidores, porque a gente precisa de uma produtora. Todo artista é muito carente dessa parte de produção. Eu produzo circo, entre aspas, na marra, porque não tem ninguém para produzir. Então eu tenho que levar esse elefante branco enorme nas costas. Então é muito difícil. Não, mas olha, não é elefante branco não, porque elefante branco é aquele que fica ali e não acontece nada. Não, elefante rosa. Laranja, colorido, meu filho. laranja. Seu circo é laranja. Laranja. Então, é laranja, meu filho. Entendeu? Então, o que é que a gente pretende? A gente quer falar da história do circo dos 15 anos com um livro. A gente tem uma jornalista, Nadine Nobre, ela mora na Espanha, mas a gente está em contato. Para contar a história de vocês. Para contar a história. Não tem muita história para contar, não, mas a gente é enxerida, a gente quer passar tudo que a gente viveu, porque o circo é muita aventura. Independente de ser família, independente de ser escola, a gente passa por muito perrengue, como qualquer artista, então a gente tem muita história aí para contar. Não é fácil ser artista. Não é fácil, não é fácil. Com certeza. E aí a gente quer comemorar com a temporada. É importante que todos fiquem sabendo que o circo, uma coisa que eu quero deixar para minhas gerações, que o Circo da Trindade, lá em Aldeia, faz uma temporada em outubro, como a gente fez em 2018, a gente fez então, sábados. Agora em outubro de 2019 vai ter outra temporada para as crianças.
Para as crianças, porque as crianças são conduzidas pelos pais, mas os pais se divertem mais que as crianças. Eu escrevi sobre isso. Então, tá vendo? Então, circo não tem idade, né? Não tem idade. É uma Ótimo. maravilha. E aí, sábados de outubro, às 17 horas, com os 15 anos do espetáculo novo. As atividades, é bom falar que a gente também é um circo de formação, então a gente tem as aulas, que são aulas permanentes, né, da gente. Sim, aula de quê? Vamos logo falar, porque o povo tem que saber, né? Se você vem pro Recife, já sabe onde vai fazer aula de malabares. Tem... Como é? Acrobacia aérea. Acrobacia. Eita, menina, eu vou voar. Então, a gente tem a filial que é na Tomazina, na rua Tomazina, que é terças e quintas, 6h30 às 8h, que é Maravilha. acrobacia aérea só para jovens e adultos. Lá na nossa lona e aldeia, aos sábados, a gente tem de 9 às 10 para crianças e de 10 às 11h30 para jovens e adultos, que é acrobacia aérea. Para as crianças, a gente faz um mix de circo. Então, a gente tem malabares, a gente tem a parte dos O equilíbrios, que tem é a parte bom, da né? acrobacia. Porque ajuda muito a criança a se desenvolver, né? Percepção, tempo, espaço, né? Bacana. Exato. E nesses tempos, o que mais vem se discutindo é a questão da tecnologia. Então, hoje a gente está muito escravo da tecnologia, as crianças com os tablets, com os celulares, É e aí horrível. começam a ter Gente, olha, problemas posturais, é bom começam a ter problemas de tecnologia, interação. mas a viver com o outro, junto do outro, é bem melhor, né? A gente vem também, nada por um acaso, como a gente vem falando. A acrobacia aérea, inclusive, ela é minimalista, porque você não pode fazer calçado, como na academia. Porque para você pegar no tecido, você tem que estar descalço. Então, você tem que estar realmente com os pés no chão, interagindo com esses aparelhos. É bom ressaltar que em aldeia é um circo vivo e natural, porque o circo é aberto e tem todo um jardim lá. Então tem macacos, tem preguiça, Eita, tem mundo. passarinho, então tem essa interação literalmente com a natureza. Ok. Então agora, Aninha, aí fala, volta já, porque o tempo tá acabando, a gente tem que O tempo falar tá todo mundo. acabando. Então, qual o projeto infantil para 2019 da Delfos junto com a sua equipe? Veja, o nosso projeto que a gente está trabalhando agora, que é o produtor cultural é Anderson Leite, né, e diretor também, é um espetáculo infanto-juvenil, chamado Eu Conto, Tu Conta, Nós Contamos. 6 pequenos contos africanos. Que ótimo. Né? É a visão do mundo pela África, pelos africanos, por uma tribo africana, né, imaginária, criada através de uma dramaturgia coletiva, um elenco maravilhoso, né, que assim foi escolhido através de uma seleção, certo? E que a gente tem o prazer também de ser baseado na obra de Raul Lodi, né, que é um antropólogo cultural maravilhoso que está cedendo esses direitos autorais para a gente fazer esse espetáculo. Né? De princípio, vão ser 20 apresentações em 10 escolas públicas, porque o projeto... Acesso gratuito, né, aí que bacana, né? Com certeza. O projeto visa formar plateia, né, e trabalhar com as escolas e os alunos das escolas públicas. E né? falando da África, do Exatamente. nosso lado afro, né? Com certeza, resgatando essa origem, né? Então, é um espetáculo assim muito bonito, né? Que em breve a gente vai estar divulgando e convidando todos vocês também para participar, porque após essa temporada nos colégios, a gente vai começar a participar dos teatros e Claro, festivais. das salas. Né? Gilberto Trindade, estamos acabando. Dê um recado para o nosso público sobre o circo. O circo. O circo é uma cachaça que a gente se apaixona, às vezes a gente odeia. E é muito aquela música de Chico Buarque, né? Que você amanhece com a boca de feijão, né? Mas tem o olhar de paixão, porque a gente luta sem edital, a gente quase não participa de edital, mas a gente ama o que a gente faz. É uma resistência, como a Ana falou. É uma resistência. E olhe que a gente não é aquele circo que está nos bairros, né? A gente está fixo e tem todo um aparato, mas está cada vez mais difícil fazer arte. E Mas vale a pena? Vale a pena. Ana, vale a pena fazer cultura? Vale a pena porque a cultura, ela pelo menos comigo, né? Ela me dá vontade de viver. Se não fosse a arte, eu não conseguiria existir. Então vamos viver, tá? Ok? Foi bom? Ficou ótimo.